Ah, professor, vamos colocar assim, eu só me sinto confortável a dar aula do básico. Então, só dê aula do básico. Ah, eu só me sinto confortável em tais ritmos. Vamos transportar isso não só para a dança de salão. A gente tem que começar, pelo menos, procurando melhorar o máximo possível a qualidade. Galgando aos pouquinhos, degraus por degraus. Galgando aos pouquinhos, mesmo que às vezes você saiba mais. Perfeito, mas eu sei mais. Mas na hora de ensinar, procurar passar com a maior qualidade que você puder, e às vezes é necessário enxugar um pouco isso. Ah, vou começar só pelo básico. É melhor, aos poucos eu vou acrescentando, adicionando, vou entrando num iniciado, num intermediário. Eu falo no quesito de dar aulas. Menos é mais. É melhor você dar aula do pouco, mas essa é a minha visão, certo, mas muito bem feito, do que uma grande variedade, mas sentir que na didática há vários furos. Que bacana. Professor, deixa eu engatar aqui, pegando a minha colinha aqui, já vou aproveitar e engatar essa pergunta aqui. Qual é a maior diferença entre aprender a dançar e ensinar a dançar? O mestre que esteve nas duas posições já engata aí e vamos lá. E esclarece pra gente aí que nós estamos falando de vários estilos de dança também, né? Tudo bem. Para quem não assistiu a primeira entrevista, quem não assistiu ainda, por favor, assistam, deixem seus comentários. A diferença, aluno, professor, e pode prosseguir, por gentileza aí. Claro. Principal diferença entre aprender e ensinar. Vamos lá. Eu vou começar de trás para frente. Vou começar por ensinar. Vontade. Ensinar determina que a gente precisa ter a capacidade de conseguir explicar, demonstrar para o aluno. Ou seja, nem tudo é de fácil compreensão. A gente sabe que, desde que a gente vem a esse mundo, não tem tantas pessoas com disposição e paciência a ensinar a gente. Eu falo assim, a gente quer aprender muitas coisas, mas agora, quantas pessoas têm essa disposição? Ensinar necessita de disposição. Você precisa ter disposição, porque cada aluno entende de forma diferente. É uma individualidade ali, né? Como eu gosto de dizer, com suas dores e seus amores, suas bagagens psicológicas. Professor, prossiga, porque eu acho muito interessante isso. Eu acho muita responsabilidade a arte de ensinar a posição enquanto professor. Eu vou trazer para um exemplo, para ficar mais fácil da compreensão de todos. Se eu pegar e falar, vou falar X, vou dar uma instrução. Se eu falar para 100 pessoas, dessas 100 pessoas, nem todo mundo vai entender da mesma forma. É aí onde a gente fala na capacidade de interpretação. Nem todo mundo tem a mesma capacidade de interpretação e vai entender exatamente aquilo que você falou. Ah, professor, mas eu procurei me fazer claro. Não importa. A gente tem que entender que as pessoas têm diferentes capacidades e formas de compreensão. Aí, tirando um pouquinho da capacidade, parece que a gente está diminuindo uns e elevando outros. Não, eu estou falando na forma de compreender. Vou dar um exemplo na dança. Tem alunos que, às vezes, visualmente, só de olhar, conseguiu entender muito bem o que é para se fazer. Tem alunos que precisam ouvir com uma clareza maior. E, às vezes, você precisa buscar formas de falar para aquela pessoa compreender. E tem alunos que você precisa fazer na prática. Você precisa mover o corpo dele para ele conseguir entender exatamente aquilo que é para fazer. Professor, esqueceu de uma coisa, um parêntese. Claro. E tem alunos que querem filmar a aula, levar para casa para ficar ensaiando em casa, né? Como certas pessoas aqui.
Pois não. Ótimo, não tem problema nenhum. E quando a gente fala dessa forma, lembrando, a gente não pode diminuir ou elevar as pessoas por conta disso. São diferentes formas de compreensão. É interessante que o professor, o mestre, ele consiga fazer isso entendendo a necessidade do aluno. Então, se necessário, eu vou mostrar na prática, movimentando o corpo, vou procurar explicar de forma que ele compreenda, vou procurar mostrar para ter aquela percepção visual. Mas eu quero me intrometer aqui, professor. Mas assim, numa turma assim, mais, como que eu posso dizer, grandiosa. Avançada? Com muitos alunos, assim, Sim. fica um pouco mais prejudicada, assim. Essa técnica específica de ensinar individualmente... Vamos lá. Fala pra gente. Uma turma com meia dúzia de alunos é uma coisa, uma turma com 60 alunos... Aí entra o trabalho do ensino. Aí entra o trabalho da didática, que é ferramentas. Eu preciso ter ferramentas, como você mesmo falou. Ah, professor, se você está explicando para 10 é uma coisa, para 50 é outra. Concordo. Por isso que eu preciso ter ferramentas. Às vezes, por exemplo, vamos pegar uma ferramenta muito comum na dança. Alguém para auxiliar o professor. Ah, perfeito. Um exemplo bem simples. Perfeito. Então, eu tenho alguém para auxiliar o professor porque, às vezes, eu falei para os 50. Desses 50, tiveram 10 que não compreenderam só pela minha fala. Então, às vezes, por exemplo, eu vou usar outras formas de didática, como eu estava falando agora. Uma questão de adaptação, Uma né? questão de adaptação. No que diz respeito à quantidade ali de alunos dentro de uma sala. Se possível, alguém capacitado para auxiliar. Eu gosto de reforçar essa parte do capacitado, porque a aula ela é como uma dança. Ela tem que agir em sincronia, em ritmo, equilíbrio. Então, exemplo, igual a gente fala para todos os alunos, todo tipo de ajuda é bem-vinda. Às vezes a gente vira para um colega e fala assim, fulano, você está errando aqui, você está errando assado. Todo tipo de ajuda é bem-vinda. Só que a gente tem que compreender que dependendo do que a gente fala ou do que a gente faz, às vezes ajuda e às vezes não ajuda, às vezes prejudica. Certo, eu posso entender. Compreende? Mas professor, como assim? Eu vou dar um exemplo. Voltando, muita responsabilidade na hora do ensino, hein? Mas vamos lá. Por isso que eu falei, quem for ensinar tem que ter disposição de entender melhor esse mundo e de cada vez mais ir se adaptando e desenvolvendo ferramentas para melhorar o ensino e a explicação. Agora, por exemplo, digamos que você está um aluno muito nervoso, você está muito ansioso, eu estou vendo isso em você. Porque certas coisas não precisam ser ditas, precisam ser observadas. Sentidas. Exato. E aí, por exemplo, chega um colega, uma colega para você e fala assim, você está errando no seu pé, o seu quadril está errado, o seu joelho está errado, o seu ombro... Ferrou, professor. Novamente, a intenção trava tudo. A intenção pode ser boa, mas não vai ajudar. Então, o que acontece? Todo tipo de ferramenta para auxiliar o ensino, auxiliar o entendimento do aluno, tem que ser muito bem trabalhada, lapidada. Isso que eu estou falando, por exemplo, até a forma de falar do professor.